Olá amigos do canal Caps Lock, sejam bem-vindos a mais um Caps Vlog. E sempre que a gente vai chegando perto dessa época de final de ano, eu acho que sempre vale a pena dar uma refrescada em alguns temas, alguns tópicos, quando a gente começa a falar de melhores jogos do ano, e feirões de Natal, e presentes de Natal que você queira dar ou receber jogos. Eu acho que é sempre bom lembrar, botar em perspectiva certas coisas, certas práticas da indústria que nos afetam. Nós que curtimos videogames, nós queremos jogar jogos e comprar ou dar de presente jogos. E é bom falar sobre uma coisa que eu já falei algumas vezes, mas nunca muito em detalhes. E é sobre a DLC, mas em específico sobre microtransações. E eu já vi alguns comentários que eu particularmente não concordo muito em vídeos anteriores. O pessoal tem muita... é meio reativo, um pouco reacionário na forma como as pessoas recebem DLC. É visto como uma palavra negativa, mas ao mesmo tempo é uma reação negativa que geralmente vem de gente que não compra de nenhum jeito. Então, tipo, a pessoa que diz que odeia é a mesma pessoa que nunca compra. E é a mesma pessoa que nunca investe. Então, tipo, existe DLC bom e existe DLC ruim. E eu acho que o que é mais importante é nós entendermos a diferença entre os dois e você apoiar aquilo que presta e que é útil, que é interessante, e denunciar aquilo que é de fato prejudicial, negativo, que possa causar problemas para a comunidade, para a indústria a longo prazo. Não é apenas, eu não gostei, logo é ruim. Isso aí é pensamento de criança, isso aí é pensamento idiota. É aquela coisa de falar, eu não concordo com isso, então quer dizer que isso aqui é ruim. Não é assim que uma conversa humana, normal, inteligente, adulta, madura funciona. Você tem que entender o propósito daquilo, a mecânica daquilo. Por que aquilo está sendo feito daquela forma? Por que essa empresa está fazendo dessa forma? Por que essa empresa está fazendo desse jeito? E você tem, por exemplo, a diferença. DLC para um jogo de esporte não funciona da mesma forma que DLC para um jogo de luta. Embora jogos de luta possam ser esportes. Então você tem ali sensos diferentes. A ideia de você fazer, por exemplo... vamos pegar um exemplo clássico aqui, que é Street Fighter V. Você lançar mais jogadores, mais personagens para Street Fighter V num Season Pass, num plano de longo prazo, isso pode ser positivo para aquele jogo. Primeiro por duas coisas. Primeiro porque você pode sim liberar todos os personagens de graça apenas jogando o jogo. Se você estiver de fato investido na cena, investido naquele jogo, você consegue tirar 100% dos personagens dele inteiramente de graça para você. Então essa ferramenta está disponível a você a partir do momento zero, o que faz diferença. E é provado através de estudos, através de análise, através de mercado, que se você continuamente lança novos conteúdos para o seu produto, a comunidade fica engajada, a comunidade fica investida, a comunidade continua interessada no seu produto. E nada é mais interessante no jogo de luta do que um novo personagem. Então lançar personagens para jogos de luta após o seu lançamento é útil para a vida útil daquela comunidade. Ao mesmo tempo, quando você tem uma comunidade que tem um foco grande na parte online, principalmente quando a parte online tem a ver com servidores, por exemplo, você tem ali um custo. Existe um custo de manutenção daquele produto. Quando você está continuamente fazendo patches para aquele produto, você está atualizando o seu jogo, uma atualização não é feita de graça. Você está pagando para as pessoas que trabalham nos jogos terem esse serviço de gerenciar a sua comunidade, de atualizar o seu produto, de balancear o seu jogo, de manter a comunidade... a comunidade criada ao redor daquele produto viva e ativa, e isso gera um custo. Para se recuperar aquele custo, você tem a venda de coisas como roupas cosméticas, você tem roupas e você tem personagens, ainda no caso de Street Fighter V. E acima disso, você tem aqueles investimentos que são vistos como investimentos sociais, de imagem social
para aquele produto, que é, por exemplo, coisas como a Capcom faz de investir o seu dinheiro em campeonatos, por exemplo, para estimular a comunidade, porque é um jogo competitivo. Então você investir na cena, tanto casual quanto a competitiva, é algo que você bota dinheiro e recebe dinheiro de volta. É um investimento contínuo, mantém um fluxo que mantém a vida daquele jogo mais longa. Então se torna-se um produto mais saudável a longo prazo. Você não tem que ficar fazendo um produto a meia boca para ficar lançando a cada 2 anos. Você pode lançar um produto sólido e investir continuamente nele. Não existe a menor sombra de dúvida de que Street Fighter V, quando foi lançado, era extremamente magro e vazio de conteúdo. Mas isso foi melhorado ao longo do tempo. Também é justo mencionar que você, no início de Street Fighter V, tinha uma opção ali que nunca foi de fato estabelecida, mas estava prometida desde o início do jogo, que você teria a possibilidade de comprar as coisas com dinheiro real. O que já não é mais possível de se fazer. O sistema de você comprar dinheiro dentro do jogo com dinheiro real foi removido. Hoje você pode comprar DLC diretamente com o seu próprio dinheiro, mas você não pode mais comprar dinheiro dentro do jogo, moeda dentro do jogo, para comprar. Só existe uma moeda no jogo e é aquela que você ganha jogando o jogo e ponto final. Então, ajustes foram feitos e ali você criou uma economia dentro do seu produto. Você criou um ecossistema sustentável dentro do seu produto. E ali você tem, então, um avanço contínuo, um desenvolvimento contínuo daquele material. Existe, claro, outras formas de DLC que não são assim, que você pode vê-las como uma forma negativa. E uma delas, para não... eu uso o exemplo de Street Fighter V porque é um jogo muito bem documentado, os seus altos e baixos, e que é um exemplo de uma prática comum hoje em dia no cenário moderno de games, a venda de personagens para jogos de luta após o lançamento, mas também é entendido que é um jogo que melhorou muito após seu lançamento. Para não dar um exemplo negativo e apenas apontar para uma única empresa ou um único jogo, a gente mostra então uma prática, que é o lado oposto dessa moeda. Quando a gente está falando ali do que é conhecido como um investimento ativo no jogo, um investimento de progresso no jogo. Quando o progresso do seu jogo é ativamente afetado pelo seu investimento financeiro naquele produto, aí você tem um exemplo de uma comunidade tóxica, no sentido de você ter uma comunidade em que o investimento financeiro dita o ritmo do jogo. Um bom exemplo disso são jogos de esportes, que hoje em dia o grande exemplo é FIFA, mas o FIFA não é o único que faz isso. Quase todos os jogos de esporte têm pelo menos uma versão disso. A NBA, NHL, NFL, todos eles têm uma variante ou uma versão desse tipo de sistema, em que você tem um modo competitivo, você tem um sistema de jogo que muitas vezes é o seu sistema de jogo principal, em que você precisa de personagens para montar um time para jogar. E os seus personagens, você só pode adquirir eles através de pacotes, que são os pacotes de figurinhas que são essencialmente loot boxes. Então você tem que comprar loot box para conseguir a chance de ter um personagem, para montar um time, para competir com outros jogadores que estão fazendo exatamente a mesma coisa. Esse sistema, sim, esse é o verdadeiro pay to win, porque quanto mais dinheiro você coloca no sistema, maior é a sua chance de ter um time mais forte com menos esforço. Você monta um time poderoso não porque você jogou bem, não porque você superou desafios, não porque você investiu tempo no produto, mas sim porque você investiu dinheiro no produto. E é bacana mencionar a FIFA em específico, porque a Electronic Arts é a empresa que é a verdadeira mãe do DLC moderno, do loot box moderno. Ela é a empresa que de fato iniciou essa moda, que criou esse evento que a gente conhece hoje como loot box. E isso começou com FIFA. Em FIFA 2007, quando eles criaram, eu não me lembro exatamente o nome do time, do sistema, eu acho que já era Ultimate Team. Ou era Ultimate Team ou era Dream Team, era um dos dois. Mas foi quando começou aquele sistema em que você comprava pacotinhos de figurinhas e você tirava personagens para montar o seu time, e você usava esse time que você montou para participar em campeonatos, jogar online, para acumular pontos, para comprar mais figurinhas e começar a comprar mais personagens. E isso se tornou uma constante a partir desse ponto. Chegou um momento ali para FIFA 2007, 2008 e 2009, se não me falha a memória, foi quando a EA de fato começou a investir em microtransações financeiras e tornou a importância do Ultimate Team algo principal em seu produto. E isso tem continuado desde então. O Ultimate Team de FIFA
é um dos elementos mais financeiramente lucrativos da EA como um todo. Não é FIFA, é o Ultimate Team. Se não me falha a memória agora, eu não vou me lembrar o número exato. É 23 ou 26, é menos de 30%, mas é mais de 20% de todo o dinheiro que a EA faz com jogos é o Ultimate Team. Não é a venda de FIFA, é microtransações com o Ultimate Team. É quase um quarto, pode ser até pelo menos um quarto de todo o dinheiro que a EA gera com jogos é o Ultimate Team. E isso tem visto desde 2007, e explodiu em 2009 e tem visto desde então. O que significa também que isso impacta o cenário de DLC que a gente tem hoje e o cenário de jogos que a gente tem hoje em dia também. Você tem que se lembrar que eu estou falando aqui de 2007, 2009, e nós estamos em 2018, indo para 2019. Ou seja, nós temos aí um cenário hoje, agora, de que há pelo menos 10 anos é assim que o mercado é. Em que você compra o produto e você tem que continuar pagando para ter mais acesso ao material daquele jogo. E existem jogos que fazem muito bem e tem jogos que fazem muito mal. Eu diria, por exemplo, Dissidia Final Fantasy NT é péssimo, porque quando o jogo saiu ele tinha pouquíssimo conteúdo. E o conteúdo que foi vendido separadamente após o lançamento do jogo é escasso, não é interessante e é muito caro. Então ali você tem um exemplo de DLC mal produzido. Aí nós temos outros exemplos que nós vamos falar também, mas eu quero mostrar para vocês que existem várias formas. DLC e microtransações não é uma coisa única, não é apenas uma coisa que existe, são diversas coisas, é uma conversa inteira. E você tem aí 10 anos de mercado em que isso já é um padrão, o que significa também que nós temos agora um mercado e que é possível que um jovem jogador de videogames, começou a jogar videogames e começou a partir a sua vida inteira jogando videogames até hoje, ele apenas conheceu jogos que tinham microtransações. Porque se você tem aí, começou a jogar videogames com 8 anos de idade, nós estamos com 10 anos de DLC e microtransações no mercado, você tem 18 anos, pode ser que a sua vida inteira jogando videogames é apenas esse mundo online em que comprar pacotes e pagar para jogar o jogo mais cedo, e edições de colecionador que não tem o jogo, mas tem um monte de tralha, e comprar DLCs extras e não receber um produto inteiro, é o normal, é o padrão. E isso vai contra nós, jogadores um pouco mais antigos, e é 100% em favor das empresas, porque significa que nós que reclamávamos há 5 anos atrás que era muito ruim comprar um jogo, o jogo vir todo fatiado, ou você comprar o jogo e ter que continuar comprando o jogo após o lançamento apenas para poder continuar jogando e curtindo o jogo e receber cada vez menos conteúdo pelo dinheiro que você investe, nós vamos começar aos poucos a ser substituídos por essa nova onda de jogadores que cresceu vendo isso como normal. Nós viemos de uma era, o pessoal mais antigo veio de uma era, em que isso não era o normal, em que isso não era nem aceitável, e nós reclamávamos muito sobre isso. E agora nós temos novos jogadores entrando na cena, e eles não viram nada diferente do que é isso hoje. Eles não viram nada diferente do que um mundo de Shark Card de GTA V, porque isso é normal. É visto como normal, é visto como um novo padrão, e isso atende às empresas, porque as empresas querem que você continue pagando pelo jogo após o jogo ser lançado. Jogos como serviço, é a nova moda do momento, é o que toda empresa faz. Toda empresa agora tem o seu sistema de assinatura, toda empresa agora tem a sua própria lojinha, toda empresa agora tem um Season Pass que você compra sem saber o que você vai receber, todo mundo lança um pacotinho com 3 missões bostas no Season Pass que você vai receber ao longo de 2 anos, e aqui vem algumas skins, alguns itenzinhos. Hoje em dia não é quase impossível você comprar um jogo no lançamento e não ter dentro dele um cartãozinho com itens extras de pré-venda, sendo que você não comprou na porra da pré-venda. Isso está se tornando cada vez mais comum, está se tornando cada vez mais padronizado. E daí é que vem o grande problema, daí é que vem a mentalidade que eu acho que vale a pena conversar a respeito disso. De novo, não se deve demonizar a prática de microtransações ou de DLC. Existe DLC que é positivo, que é saudável, e às vezes comprar DLC é uma forma positiva de mandar uma mensagem. É você apoiar uma empresa, é você sustentar uma empresa, é você investir para que aquela empresa gere dinheiro para que ela continue produzindo mais produtos. Mas é importante entender quando que o DLC falha.
quando que ele não é saudável, quando que ele não é útil para todos nós. E isso é uma coisa que é muito difícil, porque varia muito do prazer pessoal de cada um. Por exemplo, nós temos Red Dead Redemption 2, que foi lançado. Esse jogo foi lançado no mercado todos nós sabendo, que vai haver uma atualização eventualmente com um modo online desse jogo. Ninguém sabe o que vai ter nesse online. Ninguém sabe o que vai vir dentro dele. Ninguém sabe como é que ele vai funcionar. Nós apenas sabemos que todos nós que compramos o jogo vamos ter acesso a ele. Pode ser absolutamente entupido de microtransações dentro do jogo. A gente não sabe. Mas como o jogo já foi lançado sem aquele elemento online, todo mundo que comprou o jogo está jogando apenas o single player. Você está jogando o jogo acompanhando a sua história. Você está comprando o jogo acompanhando a narrativa e o mundo aberto daquele jogo. Eventualmente, quando você receber o multiplayer, você provavelmente já vai ter zerado ou se cansado, enjoado de jogar o jogo single player. E aí você tem a possibilidade de passar para esse mundo online que está ali alimentado com microtransações e pagamentos extras. Só que quando isso acontecer, os reviews do jogo já foram lançados. E tá lá um monte de nota 10 e nota 9. O jogo já está criticamente aclamado. Lançar um multiplayer futuramente cheio de DLCs e microtransações não vai mais impactar esse produto. Da mesma forma, nós temos também DLC que é feito de uma forma quase que escondida. E um exemplo disso é Assassin's Creed Odyssey, que foi lançado também esse ano. E quando você está vendo ali, agora que o jogo saiu, todos nós sabemos que dentro dele tem uma abinha lá de DLC chamada Poupa Tempo, os time savers do jogo, em que você pode comprar, por exemplo, um boost de 50% de XP para toda a sua campanha single player. Imagine você que se você for agora na PSN, na loja da PlayStation, por exemplo, ou na Xbox Live, ou na Steam, você não encontra esse item para comprar lá. Esse item não aparece na lista de adicionais que você pode comprar para Assassin's Creed Odyssey. Ele só aparece dentro do jogo. Agora, antes do jogo ser lançado, a gente sabia que Assassin's Creed Odyssey ia ter Season Pass, porque foi anunciado que se você comprar Season Pass, você ia ganhar 3 histórias, 3 novas missões de campanha, missões extras de história para você curtir com seus amigos lá. É uma mini campanhazinha de 3 histórias que você pode acompanhar, e você também receberia uma cópia gratuita do Assassin's Creed 3 Remaster junto. Então o Season Pass já tinha sido lançado. DLC antes do jogo ser lançado já existia. Mas esse em específico não foi falado. Em nenhum momento, em nenhum trailer, em nenhuma propaganda, em nenhum anúncio, em nenhum palco de E3, nenhuma conferência, nada. Em nenhum momento a EA a Ubisoft veio falar pra gente que existiria esses poupa-tempo, que esses time savers estariam no jogo, que você poderia acelerar a sua experiência com uma pequena compra de um boost de XP de 50%. Ela nunca falou disso até o jogo ser lançado. Por que será? Por que será que ela não deu atenção para esse item particular, que é intrínseco na construção do jogo? Mas ela em nenhum momento falou sobre isso até ele ser lançado. Ela falou de outros DLCs, ela falou de outras microtransações. Você sabia que você ia poder comprar Helix Credit dentro do jogo, porque está lá na loja, foi anunciado, e tinha um bônus para compra mais cedo, e tudo isso estava lá. Mas esses itens em particular não foram anunciados. Porque a empresa sabe que se ela falasse sobre esses itens antecipadamente, o impacto seria negativo. Então ela esconde. Ela não divulga para você que existem esses elementos lá dentro. Eles estão apenas escondidos. Porque uma vez que você já está dentro do ecossistema do jogo, você está mais suscetível a pagar por essas coisas. Você já comprou o jogo. Você já está se divertindo na campanha. Você já está ali no meio do ritmo daquele jogo. Então chega num ponto em que você está curtindo a sua campanha de single player, mas começaram a sair outros jogos, esse jogo é enorme, e você está sentindo que o jogo começou a se arrastar um pouco demais. Quer saber? Eu tô me divertindo tanto, mas o jogo está um pouquinho lento demais, eu queria poder jogar outras coisas. Esse DLC de XP, de boost de XP aqui, ele nem é tão caro assim, eu vou comprar, e pega e vai. E parte para jogar. E daí que a empresa tira mais dinheiro de você. Não é. Eu vi algumas. Quando eu falei de Assassin's Creed Odyssey no passado, aqui no canal, eu vi algumas pessoas falando: eu joguei o jogo inteiro e eu não comprei esse DLC em momento nenhum. Pra mim ele não conta. Bom, parabéns, bom pra você. A gente não tá falando de você também. Ninguém tá falando de você.
O que a gente está falando é das outras pessoas, porque a Ubisoft não quer que a maioria dos jogadores dela compre esse DLC. Porque se isso acontecer, isso significaria que o jogo foi mal produzido. Ela não fez o trabalho dela. DLC dessa natureza não é feito para que a maioria compre, é feito para que uma minoria compre. Ele é produzido, ele é planejado, ele é pensado para instigar uma minoria a comprar. Porque é essa minoria que vai comprar sempre. E quando ela compra consistentemente essas pequenas transações extras, é dali que a EA vai tirar o seu 1 milhão extra, os seus 2 milhões extras, os seus 4 milhões extras. É dessas microtransações que afeta uma minoria. É manipulativo. É uma coisa que impacta a sua progressão no jogo. É uma coisa que você está comprando quando você já está preso do ecossistema do jogo. Eu garanto pra vocês, muitas pessoas teriam torcido o nariz e pulado fora de Assassin's Creed Odyssey se elas soubessem que existe um bônus de XP de 50% que você pode comprar dentro do jogo antes dele ser lançado. Não é à toa que a empresa não falou sobre isso. Mesmo que a pessoa falasse, eu provavelmente nunca usaria esse bônus XP, mas eu acho isso nojento, eu acho ruim que a empresa está fazendo isso, então eu não vou nem comprar esse jogo porque ele vai ser um desperdício do meu tempo. E nem entraria. A empresa tenta, de todas as formas possíveis, manipular você para trazer você para dentro do jogo. Porque uma vez dentro, é mais provável que você gaste dinheiro extra para continuar jogando e continuar consumindo conteúdo. É assim que as empresas manipulam você. E fazendo isso ao longo do tempo, cada vez mais descobrindo qual é o ponto de fraqueza do jogador, quanto que eu consigo apertar o meu jogador, quanto que eu consigo fazer pressão para que ele gaste R$1 a mais, R$5 a mais, R$10 a mais. E aí elas vão nivelando ao longo do tempo, e as pessoas que vão entrando no mercado, os novos jogadores de videogames, começam a entrar nesse novo mercado vendo isso como normal, vendo isso como um padrão. Sempre foi assim. Toda empresa faz isso. Eu não vejo nada demais nisso. Sempre foi assim. Por que eu vou reclamar agora se todo mundo faz? Os jogos que eu mais curto fazem isso. Os jogos mais populares fazem isso. Por que eu acharia ruim se está todo mundo fazendo? E os jogos continuam vendendo e continuam sendo populares e continuam tendo muitos reviews. E todo mundo dando nota alta pro jogo. Se tá todo mundo dando nota alta pro jogo, significa que o jogo é bom, indiferente dessas microtransações dentro dele. Então isso é normal. E aí é onde você tem os R$5 viram R$5,99. E aí vira R$6,99 no ano seguinte. E na próxima edição do jogo vira R$7,99 e o bônus é de 30%, vai ser de 20%. E aos pouquinhos vai apertando e vai drenando mais o jogador. É importante levar isso em consideração quando a gente está falando de jogos como serviço. Muitos dos jogos que você comprou no início do ano, eles foram atualizados e evoluíram ao correr do ano, e às vezes eles se tornaram produtos completamente diferentes ao final do ano. Então o review lá do início nem sempre reflete o produto que você tem agora no final, o que nem sempre é uma coisa negativa. Às vezes jogos melhoram muito ao longo do tempo. Pessoas como eu que compraram Final Fantasy XV no lançamento, pegaram um produto extremamente inferior ao que você compra hoje. Após todas as DLCs, inclusive as canceladas, terem sido anunciadas. Então existe uma diferença de mercado. Então será que aquele review lá de trás continua válido hoje, meses depois? Será que aquele prêmio de melhor jogo do ano, ele está sendo baseado no quê? No produto que você compra hoje ou no produto que foi lançado lá atrás? Será que ele está considerando todos os DLCs, as microtransações? Será que ele está considerando o mercado como ele é hoje ou o mercado como ele era lá atrás? Tudo isso tem que entrar em conta. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Porque o seu dinheiro e o seu tempo são importantes. Hoje em dia, eu tenho um emprego que me permite comprar videogames. Eu posso comprar os jogos que eu quero jogar. Eu posso até comprar jogos que eu não quero jogar agora, mas que eu quero ter para jogar depois. Eu posso fazer isso porque eu tenho essa liberdade dentro dos meus recursos. Eu tenho essa capacidade porque eu trabalho para isso. Eu tenho esse dinheiro para isso. Mas o meu tempo não ficou mais... Eu não ganhei mais tempo com o passar dos anos. Hoje em dia eu tenho menos tempo para jogar jogos. Eu tenho menos tempo livre para mim mesmo. Então o meu tempo virou muito mais precioso do que o meu dinheiro. Porque o dinheiro eu consigo gerenciar onde eu quero gastar, e se eu gastar num jogo e não gostar, eu posso revender e recuperar pelo menos metade do meu dinheiro ou até mais. Mas o meu tempo não volta.
Então uma má experiência de 8 horas ou uma excelente experiência de 60 horas são muito mais impactantes para mim. E quando isso começa a ser manipulado e influenciado com um DLC, isso entra na minha conta, porque agora eu estou levando isso em consideração. Quando as pessoas falam, esse jogo aqui de R$250, ele é bom para jogar 1 horinha. Mas, porra, mas o jogo só tem 1 hora de conteúdo por R$250, bate estranho no ouvido. Você não espera isso, embora existam alguns jogos que são excelentes experiências e custam aí 30, 40 reais. Eu vi gente falando pra mim, por exemplo, que, por exemplo, Sleeping Dogs estava em promoção recentemente na PSN, em que você comprava Sleeping Dogs Definitive Edition com todo o DLC, com todo o conteúdo, a versão mais atualizada do jogo no PlayStation 4, você comprava ele por 15 reais. Esse é um preço insano por esse jogo. Esse é um preço maravilhoso por esse jogo. Mas eu vi um monte de gente vindo comentar comigo quando eu retuitei o material, falou, olha gente, quem não tem esse jogo ainda, compra essa versão, porque é uma excelente versão, é um excelente jogo. E aí eu tive gente falando comigo, por esse preço tá muito caro. Eu falei, caralho, você não tem noção de valor então. Porque esse é um excelente jogo de 30, 40 horas de conteúdo, mundo aberto, muito bem feito, com uma campanha single player de excelente qualidade, uma boa história, bons personagens, boas mecânicas, bom gameplay, por apenas 15 reais. E não é nem tão velho assim. Não é um jogo feio, não é um jogo datado, não é um jogo ultrapassado, é um excelente jogo de mundo aberto, diferente de tudo que você tem no mercado hoje. E aí você tem essa dissonância de valor, que as pessoas pensam, o jogo tem mais de 2 anos, então eu não pagaria mais de 10 reais nele. Não tem proposta de valor. E aí quando as empresas ficam ouvindo isso, que você não quer pagar pelos jogos, que você desvaloriza todos os jogos, porque o jogo tem que ser 20 reais e não pode ser mais do que isso, e o jogo tem que ter 100 horas de conteúdo por 40 reais ou não vale a pena. Quando essa mentalidade começa a se instalar, é aí que as empresas começam a vender jogo pra você capado. Porque ela te vende um joguinho por 10 reais, porque você não quer pagar 20, e aí você compra o jogo e vai lá, o jogo é todo capado, mas pô, foi apenas 10 reais, eu só vou jogar de pouquinho em pouquinho. Aí a empresa, opa, peraí. Agora que você comprou, você não quer comprar esse extra aqui por 5? Mais 5 reais eu dobro o seu jogo. Aí, pô, mas eu gostei dessa horinha que eu joguei e agora vai dobrar por apenas 5 reais? Pô, eu comprei o jogo por 10, vamos lá. Aí daqui a 6 meses, olha, acabamos de produzir mais conteúdo pra você. Você pode dobrar o jogo de novo, agora apenas por 7 reais. Mas, porra, vou dobrar o jogo de novo? Depois de já ter dobrado antes, apenas 7 reais e bum. E agora você já tá gastando 22 quando era pra gastar 20 antes. O jogo que você dobrou 2 vezes, na verdade era o produto normal que você compraria antes. É manipulado. É um jogo manipulado. Para que você esteja sempre pagando mais. E eu acho importante ter essa proposta de valor, ter essa noção de valor. É por isso que eu sempre falo que eu ignoro o comentário de gente que apenas pirateia jogos e nunca compra jogos, porque essas pessoas não têm proposta de valor. Você não tem aquela proposta de investimento de caralho, eu paguei 100 reais nesse jogo, eu paguei 80 reais nesse jogo, eu paguei 150, 200, 220, 250 reais nesse produto. Então eu quero receber o meu investimento de volta. E isso vale para retro game também. Claro que a emulação ajuda muito, mas porra, quando eu faço os meus vídeos de os piores jogos que eu volto para jogar a maioria dos jogos que estão naqueles vídeos, ou puxo da minha memória, minhas experiências no passado com aqueles jogos, e transfiro a experiência, eu tô sempre passando do ponto de vista de alguém que foi lá e comprou a porra do jogo para jogar. E é aí que você tem o real impacto. Quando o pessoal baixa uma ROM ou um ISO da internet, taca no console, joga por 15 minutos, tá bom pro que é, essa pessoa não tem proposta de valor. Ela não reconhece o valor daquele produto, não reconhece o valor daquele investimento, e acaba deixando o produto cair por terra como se fosse qualquer coisa. E aí se perde a comunicação. Quando a pessoa apenas enxerga o mundo através do incrível mundo barato e gratuito da pirataria, com argumentos idiotas, como eu tô copiando, então eu não tô roubando, como se não fosse errado do mesmo jeito, como se apenas mudar a palavra da merda que a pessoa tá fazendo fosse suficiente para deixar tudo ok, quando na verdade não é. É a invenção da desculpa para justificar o erro e ficar se apegando na semântica. Porque, eu sei que tá errado, mas não é roubo. Não pode falar que é roubo. Eu sei que tá errado, mas não é roubo. Tá, mas tá fazendo merda do mesmo jeito. Tá desvalorizando o produto do mesmo jeito, tá discutindo uma proposta de valor da qual você não tem perspectiva e percepção porque você não está investido naquele cenário exatamente do mesmo jeito. Então qual é a diferença na real? Não tem.
E é uma coisa que a gente se perde na conversa, porque as pessoas não pensam nesse tipo de elemento, não pensam na proposta de valor real de um produto e se deixam manipular por gráficos bonitinhos e DLC vendida posteriormente, sem avaliar a proposta de valor daquele produto. E isso é importante quando você está chegando agora no final do ano, com os seus melhores jogos do ano, com os seus feirões e propostas de desconto em feirão de Natal da Steam, da GOG e de outras empresas, da PSN, Xbox Live, que você tenha a oportunidade de experimentar jogos que você não pôde experimentar no passado, porque você não tinha um recurso para isso e agora você pode. Agora você pode abraçar jogos, uma proposta mais aceitável para você, sem você ter que se dedicar tanto dinheiro para participar do processo, sem que você tenha que dedicar tanto dinheiro para poder abraçar um jogo e conhecer ele realmente, verdadeiramente, ter aquela conexão com o produto do qual você investiu o seu tempo, o seu dinheiro, para ter uma opinião sobre, para ter uma vivência sobre. E isso é uma coisa que nenhuma ISO, nenhuma ROM vai poder substituir. E de exata mesma forma, é um elemento do qual as empresas têm que estar sempre cientes, porque é importante levar isso em consideração também. É sempre importante pensar no que aquele DLC está te oferecendo, o que aquele Season Pass está te oferecendo, o que você de fato está recebendo pelo seu dinheiro, para poder de fato considerar aquele produto como uma proposta de valor para você. E eu queria apenas trazer essa perspectiva, uma pequena reflexão sobre isso, porque é a época do ano para se fazer isso. Aí eu espero que essa mensagem alcance vocês em bons espíritos e que vocês possam pensar sobre isso também. Aí, bom, era só isso que eu queria dizer a respeito desse assunto. Eu espero que esse vlog tenha sido interessante, útil para você de alguma forma. Eu agradeço muito a você que assistiu até o final. E até o nosso próximo encontro. O meu nome é Araújo, esse é o canal Caps Lock. Eu gostaria muito de ter você aqui de novo no próximo vídeo.